Boa noite a todos. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre hipertireoidismo felino. Eu me chamo Isadora Frota, sou médica veterinária pós-graduada em medicina felina e ajudo veterinários a tratar gatos nas suas principais alterações, sejam elas clínicas ou emergenciais. O hipertireoidismo felino, ele é uma patologia que vai acometer principalmente os nossos pacientes mais idosos, e os sinais clínicos são bem semelhantes a outras patologias que também acometem esses pacientes na mesma faixa etária. Por isso que a gente precisa entender muito bem como funciona o hipertireoidismo e quando a gente deve colocar ele nos nossos diagnósticos diferenciais. Além disso, quando ele não é tratado, ele pode desenvolver outras alterações bem graves nos nossos pacientes. A espécie felina, como eu já havia dito antes, ela tem uma particularidade que é de não demonstrar sinais clínicos, ou quando ela demonstra é de uma forma muito sutil. Por isso a importância da gente estar sempre realizando, os check-ups nos nossos pacientes, fazendo exames complementares, para que a gente consiga diagnosticar as patologias ainda no início. E quando a gente fala de um paciente que já é mais idoso, a gente precisa frisar com o tutor a importância da gente antecipar esses check-ups e estar fazendo com uma rotina um pouco maior. Então, como eu mencionei, o hipertireoidismo, ele é uma patologia que acomete relativamente bastante os nossos pacientes idosos e ele é causado pela produção excessiva do hormônio tiroidiano. Então, a gente tem como principal base desse aumento de produção de hormônio adenomas e também hiperplasia adenomatosas, que são proliferações benignas e pode estar acometendo só um lobo ou ambos os lobos da tireoide. Menos comum, a gente tem os carcinomas, que já são alterações malignas. Os hormônios da tireoide, eles estão muito diretamente ligados ao metabolismo. Então, esse excesso de hormônio acaba também aumentando o metabolismo e daí nós vamos ter alterações por conta desse aumento, tá? Então, por exemplo, no trato gastrointestinal, por conta desse aumento de metabolismo, a gente vai ter também aumento de peristaltismo, fazendo com que esse paciente possa vir desenvolver diarreias volumosas por conta do bolo fecal não ficar tempo suficiente ali para reabsorver a água de forma adequada, fazer a reabsorção ali de nutrientes. Então, esse paciente ele vai estar sempre com fome, porque ele não vai ter tempo suficiente de absorver o que ele precisa, e também muitas vezes por conta dessas diarreias, Então, ele vai ser um paciente que vai acabar entrando em caquexia por conta de déficit de nutrientes, déficit nutricional. E também tem alguns pacientes que podem desenvolver vômito. Além disso, esse paciente também vai ter polifagia, como eu expliquei para vocês, polidipsia, vai ter perda de massa magra, massa muscular, E também uma das principais características vai ser a agitação e o estresse. Então, é um paciente que, por exemplo, é um idoso de 13 anos, 14 anos, que são aqueles gatos que eles costumam ficar mais calmos, dormir a maior parte do tempo. E aí, quando esse tutor traz pra gente esse paciente, a gente pergunta, o tutor vai falar não, porque ele é super ativo, ele pula o dia inteiro, corre o dia inteiro. Então, assim, vai ser uma clínica de agitação que não condiz com o paciente daquela idade. E muitas das vezes, esses picos de estresse, pico de agitação, pode acontecer juntamente com os picos hipertensivos que acontecem nessa patologia, porque muitas vezes o paciente ele tá lá, quietinho, e aí ele tem aquele aumento, súbito ali da pressão, e isso acaba assustando esse paciente, e daí esse paciente, acaba correndo ou ficando estressado. Então, a gente precisa realmente fazer uma anamnese, bem completa, para a gente entender como que é a rotina desse gato em casa, para a gente conseguir estar suspeitando aí dessa patologia. Outro sinal clínico que esse nosso paciente pode apresentar é a pelagem mais seca, como se fosse um paciente renal, mais ou menos. Porque, querendo ou não, esse paciente ele vai apresentar um certo grau de desidratação.
Então a gente vai ver essa mudança da pelagem ali na hora da inspeção. E outra coisa também que acontece é o crescimento excessivo das unhas, justamente por conta desse aumento de metabolismo. Quando a gente tem uma quantidade muito grande desse hormônio circulante, nós vamos ter as intoxicações tiroxêmicas e com isso nós vamos ter alterações muito mais graves. Então vamos ter taquicardia, dispneia, podemos ter alterações neurológicas. Tem alguns gatos que desenvolvem cegueira súbita secundária a esses quadros hipertensivos. A gente vai ter também alterações importantes cardiovasculares, enfim, a gente vai ter diversas outras alterações e que podem culminar para uma disfunção múltiplas de órgãos. E como a gente diagnostica esse paciente? Em primeiro lugar, como eu sempre falo, a gente precisa desconfiar de uma patologia para que a gente possa investigá-la, né? Então a gente começa sempre na anamnese, né, nesse histórico clínico, perguntando como que é esse paciente em casa, se ele é um paciente ativo, se ele é um paciente mais sedentário, se ele está comendo ou bebendo água, se teve vômito, diarreia. Então tudo isso é muito importante para que a gente vá filtrando aí os nossos possíveis diagnósticos diferenciais. Quando esse paciente chega para a gente na clínica, a gente precisa realizar sempre um exame físico completo. E principalmente dos pacientes mais idosos, né, ali a partir de 8, 9 anos, a gente precisa começar a ter o hábito de palpar a tireoide. O ideal é a gente palpar em todos os nossos pacientes, até mesmo para a gente criar o hábito de sentir o que é uma tireoide normal, para quando a gente palpar uma tireoide aumentada, a gente ter esse tato para conseguir diferenciar. Porque cerca de 90% desses nossos pacientes com hipertireoidismo, eles vão ter um certo grau de aumento das tireoides, seja ela uni ou bilateral. Então é muito importante a gente realizar realmente a palpação ali no momento do exame físico. E outra coisa que é muito importante é a avaliação da pressão arterial dos nossos pacientes. Eu tenho o hábito de avaliar todos os pacientes, independente de idade. Mas falando de pacientes que são mais idosos, a gente precisa fazer isso com frequência e não pode esquecer, porque é um detalhe muito importante. Principalmente na clínica de hipertireoidismo, como eu mencionei, esses pacientes já podem estar em quadro hipertensivo. E aí, quando a gente pega um paciente hipertensivo, a gente já começa também a afunilar os nossos diagnósticos diferenciais. E nós podemos ter duas patologias que também acometem muito essa faixa etária, que podem ter sido desencadeadas por conta do hipertireoidismo. A primeira é a cardiomiopatia hipertrófica. Como eu mencionei, o hipertireoidismo aumenta o metabolismo e com isso ele pode fazer com que esse paciente desenvolva taquicardias, fazendo com que esse coração ele trabalhe muito mais e aí esse coração batendo de forma mais rápida, ele pode acabar desenvolvendo a hipertrofia e com isso a gente vai ter alterações cardiovasculares secundárias à cardiomiopatia hipertrófica. Além disso, como eu disse, esses pacientes eles vão ter um certo grau de desidratação, somando a quebra muscular por conta de todo esse processo, né, de aumento de metabolismo, de déficit de nutrientes. E com isso a gente pode acabar fazendo com que esse paciente desenvolva doença renal crônica também. E aí, após a gente conseguir desconfiar dessa patologia com os sinais clínicos, com a anamnese, com os exames complementares, né, check-ups, a gente vai ter os exames específicos para que a gente faça a dosagem desse hormônio. Então a gente pode estar dosando o T4 total e o T4 livre. E também podemos estar dosando o TSH. O que eu sempre peço para os meus pacientes é principalmente o T4 total e o T4 livre, por conta deles serem mais específicos ali da tireoide. E só lembrando, como uma das possíveis causas desse hipertireoidismo ser uma neoplasia maligna, a gente precisa também estar sempre realizando exames de imagens para que a gente possa estar fechando o diagnóstico ou até mesmo descartando a possibilidade de metástase. Falando agora sobre o tratamento, nós vamos ter tipos de terapias que vão ser reversíveis
e terapias definitivas. Eu vou começando a falar sobre as terapias reversíveis, porque é a que a gente vai utilizar de início para que a gente possa estabilizar esse paciente e ver se ele é apto a realizar as terapias definitivas. Hoje no Brasil, a droga que a gente tem de escolha para estar utilizando nesses quadros é o metimazol. Então, ele vai impedir com que a tireoglobulina se ligue ao iodo e dessa forma o hormônio não é formado. A gente pode fazer a administração dessa medicação por via oral a cada 12 ou a cada 24 horas. O ideal é que ela seja feita a cada 12 horas por conta do pico de ação dessa medicação. Só que a gente sabe que tem muitos pacientes que eles não permitem muita manipulação. E aí, nesses casos desses pacientes, a gente pode estar dobrando a dose e fazendo só uma vez ao dia. Não é o mais indicado, não é o mais ideal, mas a gente pode ter essa abordagem nesses pacientes. Quando a gente inicia a utilização dessa medicação, a gente precisa estar reavaliando os nossos pacientes de 2 a 3 semanas. E nessa reavaliação, a gente precisa estar realizando hemograma, função renal, função hepática, dosando o T4 total, aferindo pressão arterial, para que a gente possa fazer o ajuste, das doses. Então, se por acaso esse paciente ainda está apresentando sinais clínicos importantes, esse T4 ainda não baixou aí o suficiente, a gente pode ir aumentando essas doses até com que a gente consiga que esse paciente estabilize e esse hormônio fique dentro do valor de referência. Então, para isso, a gente precisa estar fazendo essa reavaliação aí a cada 2, 3 semanas. Se por acaso esse nosso paciente começar a desenvolver efeitos colaterais por conta da medicação, principalmente anorexia, perda de peso, podemos também ver casos de agranulocitose ou até mesmo aplasia medular, a gente precisa estar diminuindo a dose dessa medicação ou, em casos mais graves, até realmente suspendendo a utilização dessa medicação. A ideia, então, vai ser a gente primeiro fazer esse tratamento medicamentoso para que o corpo desse nosso paciente comece a funcionar de forma normal, porque esses quadros hipertensivos, eles vão acabar mascarando diversas outras patologias, principalmente a doença renal crônica, porque com esse aumento de pressão, a gente acaba fazendo com que esse glomérulo force ali uma filtração e com isso mascara realmente a doença renal crônica. Então, após a gente conseguir estabilizar esse paciente, a gente vai ter uma dimensão melhor de quais são os outros órgãos acometidos para que a gente possa avaliar se esse paciente está apto para realizar a terapia definitiva. Então, se por acaso, depois de estabilizar esse paciente for renal íris 1 ou 2, ele pode sim realizar a terapia definitiva. É importante ressaltar também que cerca de 30% desses nossos pacientes que realizam a utilização do metimazol podem apresentar uma azotemia discreta. Então, se por acaso isso acontecer com seu paciente, não se desespere, faz o tratamento para doença renal crônica, faz um aporte melhor, uma suplementação e mantenha a medicação, a não ser que realmente esse paciente desenvolva uma azotemia aí moderada a intensa. Mas se for só uma azotemia discreta, é realmente esperado com a utilização dessa medicação. Então, como terapia definitiva, nós temos duas opções. A primeira que eu vou falar é a que a gente tem de eleição, é a melhor opção que a gente tem. Não são muitos lugares que fazem. Aqui em São Paulo, se eu não me engano, só tem um hospital que realiza esse tipo de procedimento, mas a gente vai conseguir promover a cura desse paciente de uma forma com que ele não tenha efeitos colaterais. Então, a primeira é a radioiodoterapia. Qual que é a função? Vai ser aplicado um iodo radioativo e esse iodo ele vai destruir só as células que estão alteradas. Então, com isso, a gente não vai ter essa hiperprodução de hormônio, mas a glândula vai continuar funcionando de forma adequada. Então, realmente, ele promove a cura desse paciente, fazendo com que só destrua essas
células adenomatosas, né? E sem os efeitos colaterais que podem acontecer com a outra terapia que eu vou falar, que é definitiva também, que pode acabar baixando a produção de hormônio. Então, a segunda opção que a gente tem de forma definitiva de tratar esse paciente é com a tireoidectomia. Então, durante essa cirurgia, a gente vai estar removendo todo o tecido alterado. Qual que é o problema dessa cirurgia? Muitas vezes a gente precisa estar realizando realmente a extração de toda a glândula e aí esse paciente pode acabar apresentando hipotireoidismo por não ter mais ali a produção desse hormônio. Mas tem algumas técnicas cirúrgicas que podem ser feitas para evitar com que isso aconteça. Mas se por acaso isso vir a acontecer, daí a gente precisa estar suplementando levotiroxina nesse paciente e fazendo monitoramento para que esse hormônio fique sempre dentro do valor de referência. Caso esse nosso paciente não seja apto a realizar nenhuma dessas terapias, seja elas as reversíveis ou as definitivas, a gente ainda tem a opção de alterar a alimentação. Então, hoje no mercado a gente tem uma ração da Rios que ela tem baixa quantidade de iodo, então ela é uma dieta com restrição de iodo que a gente pode estar utilizando e avaliando esse paciente para ver se com essa ração ele consegue reduzir ali os índices hormonais ou até mesmo estabilizar a ponto da gente conseguir estar realizando aí alguma dessas terapias que eu mencionei. Como vocês viram, o hipertireoidismo ele está bem presente na nossa clínica de pacientes mais senis e por isso a gente realmente precisa induzir esse tutor a trazer mais esse gato para que a gente possa realizar os exames check-ups, fazer a anamnese, fazer os exames físicos, para que a gente possa estar pegando essas alterações ainda no início e com isso realizando um tratamento mais efetivo, com menos efeitos colaterais, para esse paciente não chegar ao ponto de chegar para a gente tão debilitado. Então é muito importante a gente que faz o acompanhamento ali, principalmente quando a gente pega os pacientes desde o início, já ir comentando com o tutor a importância que com o passar do tempo, né, dos anos, esses gatinhos eles precisam realmente realizar esses check-ups de uma forma mais intensa quando comparado com um paciente mais jovem. Então, se num jovem a gente costuma fazer um check-up anual, no paciente idoso é importante que a gente faça a cada 8 meses ou a cada 6 meses, dependendo da situação, porque dessa forma a gente realmente consegue acabar descobrindo essas alterações no início e melhorando aí o prognóstico desse nosso paciente. E como vocês viram também, os sinais clínicos relativos ao hipertireoidismo, eles são bem comuns com diversas outras patologias que acometem essa mesma faixa etária. Então, por isso a importância da gente estar realizando sempre a anamnese, o exame físico, juntamente com exames complementares, para que a gente possa ir filtrando, né, os nossos diagnósticos diferenciais, para que a gente possa desconfiar dessa patologia e estar realizando os exames mais específicos, né, que nesse caso, por exemplo, são os exames hormonais. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, que isso possa ter tirado algumas dúvidas de vocês em relação aí à clínica de algum paciente. Se por acaso vocês tiverem alguma dúvida, pode me mandar mensagem pelo Instagram, que eu vou adorar estar compartilhando informação com vocês.